Presidente Jair Bolsonaro falando sobre auxílio emergencial de R$300 até o fim do ano. O presidente falou nesta manhã. Resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, é 600. É muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado aí, do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$300. Isso valendo, acabamos de viver o último mês do auxílio de R$600, próximos 4 meses com o auxílio de R$300, Aidan. O esperado, né, Ronald? Inclusive, ontem falávamos aqui dessa reunião que aconteceria entre Bolsonaro e deputados, lideranças, inclusive do governo no Congresso Nacional e também ministros, né? Então ele anunciou essa prorrogação. O valor é o esperado, porque de fato o Ministério da Economia trabalhava com números inferiores, 240, talvez 270, e o Bolsonaro disse que teria de ser pelo menos R$300. E é o que será até o final do ano. É claro que isso não significa que já está tomada a decisão de uma nova prorrogação ou não. Pode acontecer uma outra prorrogação entrando em 2021. Com o pagamento do auxílio emergencial. Vai depender, é claro, do que acontecerá na economia. É bom lembrar que o anúncio, ele se seguiu à informação do IBGE, daquilo que já falamos aqui, de um encolhimento de 9,7% no PIB em relação ao primeiro trimestre deste ano. E, além disso, vale notar que o governo precisa aprimorar mecanismos de controle. Ou seja, o Bolsonaro tem razão quando diz que para quem paga é muito, para quem recebe, não. Porém, até porque quem paga não é o Bolsonaro, não é o Paulo Guedes, quem paga é o contribuinte, é preciso filtrar aí para que não haja gente oportunista usando esquemas ilegais, informações ilegais, gente que conta com a fragilidade da capacidade de inspeção dentro da própria Caixa e recebe quando não deveria receber. Esse é o problema, não é? Então, todos nós sabemos que é preciso, sim, estender esse auxílio emergencial. É uma situação de excepcionalidade. Muita gente precisa desse recurso, ainda que seja agora só metade do dinheiro que era pago antes, R$600 caindo para 300, e havia quem recebia 1.200. Então, claro que será um auxílio menor, porque há muita dificuldade para bancar R$600, mesmo 300, o custo não é moleza, o custo total para o Tesouro. Porém, não tem cabimento a permissividade ou a incompetência para fazer filtro e impedir que gente que não deve receber, que não tem por que receber, receba. E com isso, avance indevidamente sobre dinheiro público, né? Agora, quem precisa, é fundamental que continue recebendo. E eu acho, inclusive, que o governo deve analisar seriamente a possibilidade de entrar em 2021 mantendo esse pagamento por mais 3 meses, porque a situação não vai mudar da tarde para a noite. A gente trouxe aqui números do setor de serviços, indústria, comércio. E no caso da indústria, e principalmente de alguns setores que sofreram queda superior a 17% e outros a 19%, a recuperação não será da tarde para a noite. Até pelas características do setor, no caso da indústria. Então, pode ser que seja necessário, sim, uma extensão, mas é preciso ter competência para impedir que quem não tem direito receba. E às vezes até com requintes de deboche, né?
Sujeito que coloca lá o nome do Neymar para receber o auxílio emergencial, e é claro que não é o próprio Neymar, né? Isso é óbvio. Então, uma extensão de 4 meses, R$300. Agora, fica a expectativa, Ronald, de quando, de fato, entrará em campo aquilo que é importante política e eleitoralmente para o governo e é importante para quem vai receber, que é o tal Renda Brasil, que deve pagar mais do que o Bolsa Família, desde que se defina de onde sairá o dinheiro. Porque no ano passado já houve dificuldades, inclusive, para bancar a totalidade dos pagamentos do Bolsa Família. E também de investimentos no Minha Casa Minha Vida. Com 2 novos programas, o Casa Verde e Amarela, inclusive com a possibilidade de refinanciamentos em níveis mais generosos, no Norte e no Nordeste, e com o Renda Brasil, que deve pagar para mais gente e mais dinheiro para cada um em relação ao Bolsa Família, é preciso definir de onde virá esse dinheiro. Se não for possível fazer com que o Renda Brasil entre em campo no início de 2021, não está descartado que o auxílio emergencial avance ali pelo primeiro trimestre do ano que vem, não é? E é bom lembrar que há a questão também da reforma administrativa. O presidente anunciou que vai encaminhar ao Congresso Nacional a proposta da reforma administrativa, fez o anúncio depois dessa reunião no Palácio do Planalto com ministros e líderes do Congresso, e junto com o envio da reforma, ele anunciou a prorrogação desse auxílio emergencial. E aí vamos ver como é que o Congresso, que muitas vezes sente a pressão, inclusive do funcionalismo, mas é bom lembrar que a reforma deve tratar de quem entrará no serviço público e não de quem já está no serviço público, né? E isso tem a ver, inclusive, com o início da tentativa de reduzir os buracos que drenam recursos da União, não para investimento, não para educação, não para saneamento, não para a saúde, não para a segurança pública, mas para o funcionamento da própria máquina pública, né? Esse vai ser um novo embate. E por fim, Ronald, vale notar que tudo isso está diretamente ligado ao tempo que a economia demorará para voltar aos eixos, né? Para voltar a crescer de fato. Porque, por enquanto, estamos discutindo o tamanho do tombo, mas ainda não sabemos quando a economia, de fato, recuperará o seu ritmo normal, gerando empregos, reabrindo postos de trabalho, o que vai gerar maior média salarial, de oferta de salários e, portanto, mais consumo e, portanto, mais arrecadação para o governo. Tudo, invariavelmente, está ligado à atividade econômica. E o Paulo Guedes, ele usou uma observação astronômica para falar desse tombo de 9,7% do PIB. Paulo Guedes disse o seguinte: como a luz das estrelas que vemos foram emitidas há milhões de anos, o que você vê no resultado do PIB é um registro do passado com esse som que ouvimos agora. E aí ele diz que dados mais recentes da economia apontam para uma retomada em V, ou seja, um tombo gigantesco e aí um crescimento na mesma proporção. Porque há também, muitas vezes, o gráfico com um desenho em W, né? Você tem um tombo gigantesco, um crescimento na mesma proporção, outro tombo gigantesco e aí um crescimento na mesma proporção. Ele acha que será em V, ou seja, o tombo foi feio, mas o crescimento será forte. É o que se espera, né? É claro que há uma forçação nessa ideia de que estamos ouvindo o som de um fenômeno que já ocorreu. Não, na verdade o fenômeno ainda está ocorrendo. É preciso saber quando o fenômeno será encerrado, e não apenas o da pandemia, mas de vários fatores que somados levaram
há uma economia fragilíssima e é preciso lidar com tudo isso, saber que de fato tudo isso é passado e retomar o crescimento econômico. Não é só a pandemia, não é? No ano passado, de novo, houve a recuperação da expressão PIBinho. Então, há mais fenômenos com os quais o Brasil deve lidar. Não é só com a pandemia. Não é algo que passou, voltamos a crescer. Não estávamos crescendo em níveis aceitáveis. Então, há outros problemas, inclusive a questão fiscal, que vão nortear e, de certa maneira, determinar o ritmo e a velocidade do crescimento do qual necessitamos com urgência, Ronald.